A gente já vai começar o culto agora nesse testemunho. Recebi um convite nessa semana agora para ir sábado para casa de um amigo, de um casal de amigos. Ele ia fazer lá uma brincadeira durante o dia, à noite ia ter uma comemoração lá, uma festinha. E aí eu e o pastor Vavá, com a família dele, pastora Kátia, Sarinha, eu com a minha família, minha esposa, meus filhos. E marcamos de todo mundo sair daqui, mais uns casais daqui, marcamos de sair daqui 8 horas da manhã. Só que eu tenho 3 filhos. Aí a gente não conseguiu sair às 8. Você deve entender bem o que eu estou falando. A gente atrasou um pouco e tal, e aí eu combinei com o meu amigo um horário no posto, acabou atrasando mais ainda, cheguei meia hora, 35 minutos atrasado do horário que eu tinha marcado com ele. A gente saiu daqui 9 e pouca da manhã e fomos para Itaboraí. Eu estou indo atrás dele, ele estava no Waze, eu estou indo atrás dele. Quando nós estávamos chegando em Itaboraí, o meu pequenininho dentro do carro falou assim: papai, eu quero fazer xixi. Eu falei: filho, você não consegue segurar um pouquinho? Está quase chegando. A minha esposa, mulher sábia, falou assim: Léo, ele é pequenininho, não vamos fazer isso, para num canto aí. Aí eu liguei para o pastor Vavá, eu falei: amigo, a gente precisa encostar em algum lugar aí, porque o Davizinho quer ir ao banheiro. Ele falou assim: amigo, tem um posto aqui na frente. Aí ele já jogou para a direita, ele entrou no posto, eu entrei também. Ele parou de um lado, eu parei perto do carro dele. Ele desceu do carro para comprar um negócio lá na loja de conveniência. O João, meu filho, me pediu um dinheiro, peguei 50 reais, dei para ele. Estou te falando 50 reais, você vai entender. Dei 50 reais para ele, ele foi lá comprar um negócio. E Márcia levou o Davi no banheiro, ficou eu e o Leozinho dentro do carro. Daqui a pouco me encosta um menininho de aproximadamente uns 12 anos, chamado Caio. Ele encostou e falou assim: tudo bem com o senhor? Eu falei: tudo. Ele falou: pode comprar uma paçoca comigo? Porque eu estou vendendo paçoca, eu quero comprar uma bicicleta. Eu falei: como é seu nome? Ele falou: Caio. Eu falei: pô, Caio, eu gostei de você. Aí eu botei a mão no bolso, eu peguei 100 reais. Falei: Caio, toma aqui. Aí, caramba, o senhor vai comprar a caixa toda? Eu falei: não, eu só quero 5 paçocas. Mas é muito dinheiro para 5. Eu falei: mas eu quero te abençoar para te ajudar na bicicleta. Aí, caramba, eu estou até nervoso. Caramba, hoje de manhã eu orei a Deus, eu pedi a Deus que eu quero comprar uma bicicleta. Aí o senhor está me dando 100 reais. Caramba, eu estou até nervoso. Aí ele falou assim: o senhor é da igreja? Aí eu falei: sou da igreja. Eu sou pastor. Caramba, minha avó também é pastora. Eu falei: é mesmo, Caio? Aí eu falei: e você? O que você faz lá? Pô, pastor, ele falou assim: eu ajudo a minha avó lá. Eu ajudo a recolher a oferta, eu limpo a igreja, eu ajudo ela. Falei: Caio, você é um bom menino, Deus vai te honrar. Aí eu estava conversando com ele, o Espírito Santo falou comigo: faz mais por ele. Eu botei a mão no bolso, eu peguei mais 100. Eu falei: Caio, eu gostei de você, eu vou te dar mais 100 para te ajudar na tua bicicleta. Ele: meu Deus! Ele ficou assustado, falou: meu Deus! Mais 100 para mim? Tá falando sério? Eu falei: tô falando sério. Dei para ele os 200. Aí eu falei: Caio, eu quero que você ore por mim, pode ser? Aí a minha esposa chegou com o Davi, o João também chegou o pastor Vavá. Aí quando ele chegou, eu falei: você pode orar por mim, por nós aqui? Ele falou: posso. Eu estava dentro do carro. Aí ele começou a orar e ele falou assim: Deus, muito obrigado, porque hoje de manhã eu orei e pedi uma bicicleta, e eu nunca imaginei que o Senhor ia me ajudar tão rápido. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida do seu Leonardo, da dona Márcia, do Vavá. Abençoa eles, Deus. Aí começou a orar por nós e tal, e aí meus olhos ficaram cheios d'água, né? Aí na hora o Espírito Santo falou de novo comigo. Aí eu falei: Caio, eu vou te dar um abraço, posso? Ele: pode. Eu desci do carro. Aí botei a mão no bolso, peguei mais 200, falei: Caio, eu vou te dar o dinheiro para comprar tua bicicleta, cara. Aí dei os 400 reais para ele. Aí ele: meu Deus do céu. Aí o pastor falou assim: quanto que é a bicicleta? Ele: 432. Eu falei: então tu vai sair daqui com a bicicleta. Foi no carro dele, pegou 32 e deu para ele 432 dias da bicicleta. Não para aí não. Ele saiu de lá feliz. Ele falou assim: eu vou para casa. Eu falei: vai para casa para ninguém te roubar. Aí ele falei assim: vamos fazer um vídeo? Ele falou assim: vamos. Aí nós fomos fazer um vídeo. Ele falou assim: seu Leonardo, se o senhor é bom com quem o senhor não conhece, eu fico imaginando como o senhor deve ser bom com quem o senhor conhece. Aí eu fiquei com os olhos cheios d'água novamente. E aí ele foi embora.
Quando eu entrei no carro, Assad, cara, eu não conseguia conter a felicidade que eu estava. Porque quem foi abençoado não foi o Caio. Quem foi abençoado fui eu, que ouvi a voz do Espírito Santo. Porque quando eu estava saindo de casa, eu estava com uma calça ontem na festa, que estava com o meu dinheiro na calça. Eu estava saindo de calça sem dinheiro nenhum. E o Espírito Santo disse para mim: volta lá e pega o teu dinheiro. Eu voltei na calça que eu tinha usado no dia anterior, botei a mão no bolso e tinha R$450. Eu botei os 450 no bolso, peguei R$50, dei para o meu filho comprar as coisas e fiquei com R$400 que era do Caio. O que eu quero te dizer nessa noite aqui, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa ser conduzido pelo Espírito. A gente precisa ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor pede para que nós façamos. Repete comigo: cuidado com a prosperidade. Já vi que diminuiu o tom. Pode falar alto que você vai entender depois no final do culto. Cuidado com a prosperidade. A prosperidade é de Deus, mas nós precisamos tomar cuidado para que ela não se torne o nosso Deus. Você está aí? A prosperidade é de Deus, mas cuidado para ela não se tornar o teu Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. Repete comigo: de repente. Aí, tá bom, só aí. Uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome no nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo, de uma forma tão profunda, para que nós consigamos compreender o lugar aonde o Senhor quer nos levar nesta noite. Tira de nós todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que tenta atrapalhar a nossa comunhão contigo. Eu repreendo todo espírito de distração nessa noite. Dou uma ordem para que haja aqui uma atmosfera de glória, que anjos ministradores estejam sobre este lugar. Coloca muralhas de fogo, meu Deus, sobre esta casa, de modo que nenhum pensamento contrário venha a ser estabelecido no nosso meio. E que haja, Pai, um revestimento celestial, para que as coisas do céu recaiam sobre a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Coloca para mim Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. Repete comigo: de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Agora, para fechar, coloca Lucas capítulo 5, versículo do 1 em diante.
Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe. Agora preste atenção, o que o texto diz? Que os barcos quase... Então vamos lá. Nós lemos os 2 primeiros textos, dizendo que Jesus estava dentro de um barco, dormindo. Veio uma grande tempestade, o vento era forte, o mar estava revolto. Eles estavam dentro do barco junto com Jesus, mas a tempestade era tão grande, o vento era tão forte que as águas começaram a entrar dentro do barco. Mas eu e você não lemos em momento nenhum algum relato dizendo que o barco quase afundou. Concordam comigo? Estamos juntos até aqui? A Bíblia só diz que entrou água no barco, mas não diz em momento nenhum que o barco quase afundou. Mas agora a gente lê um outro relato, Lucas capítulo 5, dizendo que agora, um outro relato, Jesus está na praia ensinando para as pessoas na praia. Esse foi o começo do ministério dele, quando ele começa a reunir os discípulos. Então ele está ensinando na praia, só que a multidão apertava ele de uma forma tão grande que ele não conseguia mais ficar ali. Aí ele viu 2 barcos parados, ele pede o barco de um homem chamado Simão, Pedro. Ele pede para poder entrar no barco. A Bíblia diz que ele afasta o barco um pouquinho da praia e ele fica, eu queria que você imaginasse, vocês estão aí na praia, Jesus entra no barco, afasta o barco um pouquinho, porque o vento era a favor da praia, né, da areia. Então quando Jesus falava, o vento levava a sua voz e ajudava com que as pessoas escutassem. Estamos juntos até aqui? Então Jesus afasta um pouco o barco, começa a explicar e as pessoas vão entendendo tudo que ele está falando. Depois de dar um sermão e explicar a palavra para as pessoas, ele chega para Pedro e fala assim: Simão, leva o barco um pouquinho mais para o fundo. Simão obedece, leva o barco para o fundo e ele diz assim: lança a rede que vocês vão pegar peixe. Simão diz para ele o seguinte: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou obedecer. E a Bíblia diz que eles lançam a rede. Mal eles lançam a rede, eles pegam uma grande quantidade de peixe. E agora a gente chega aqui, deixa na tela por favor. A Bíblia diz que os barcos quase afundaram. Por que os barcos? Porque agora, como eles pegaram muitos peixes, eles pedem ao barco vizinho para ajudar eles a prosperar e trazer os peixes até a margem da praia. Amém? Estamos juntos? E quando eles chegam, coloca para mim lá, a Bíblia diz que os barcos quase afundaram, tamanho era a prosperidade. Mas a Bíblia, os 2 primeiros textos, você leram comigo, está dizendo o seguinte: de repente. Eu quero falar do de repente de Deus, mas eu quero falar também sobre prosperidade. Perceba que quando eles estavam sem nada, eles estavam dentro de um barco com Jesus, mas eles não tinham nenhum tipo de prosperidade, pelo menos a Bíblia não fala nada a respeito. E o barco, em momento algum, apesar de estar passando por muitas ondas, muitos ventos, apesar de estar entrando água dentro do barco, mas o barco continuava intacto, até porque Jesus estava dentro do barco, então não tinha como o barco afundar. Só que agora, um outro relato, eles agora estão muito prósperos, eles pegaram muitos peixes, eles estão, em outras palavras, eles estão se tornando ricos. E agora, com a riqueza toda que o Senhor havia dado para eles, eles correm o risco do barco afundar.
O que eu quero trazer para você essa noite é que muitas vezes nós nos preocupamos com um momento de escassez, acreditando que Deus não está conosco quando estamos passando por um deserto. Mas não nos preocupamos na pior fase, entenda bem que eu vou te falar no Espírito, na pior fase da nossa vida, que é estarmos prosperando, quando na verdade nos esquecemos de fato quem é aquele que traz a prosperidade. Você está comigo aí? O que nós devemos nos preocupar, igreja, não é com um momento de escassez, mas é com um momento de abundância. Por isso eu dei aquele tema, cuidado com a prosperidade, porque a prosperidade ela é de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para que a prosperidade não nos afaste do Deus a qual nos prosperou. Nós temos que tomar cuidado para que agora não possamos esquecer do Senhor no momento em que tudo está dando certo. Porque quando tudo está dando errado, eu garanto para você que eu não preciso pregar para você. Você é o primeiro a vir para a igreja. Mas quando está tudo dando certo, muitas vezes a gente se esquece de quem fez dar tudo certo. E a gente se afasta do Criador. Então tome cuidado com a prosperidade, ela é de Deus, mas ela não pode ser o teu Deus. A prosperidade ela vem de Deus e é bênção para a tua vida, mas ela não pode se tornar o teu amuleto da sorte. Cuidado com a prosperidade. Cuidado com a prosperidade. A prosperidade, se você não souber administrar bem a prosperidade, ela pode tomar você do teu Criador. Por isso a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico para o reino dos céus. Por isso quando Jesus encontra com aquele jovem rico, ele sabia todos os mandamentos. Jesus fala assim, vende tudo que tu tem agora e dá aos pobres. A Bíblia diz que o semblante dele cai, ele vira as costas e vai embora. Porque o problema daquele jovem não era ter muito dinheiro, é que o muito dinheiro tinha ele. O problema daquele jovem não é porque ele era próspero, é porque ele havia trocado o Senhor pelo aquilo que ele acreditava que era a esperança dele. Por isso quando a gente vai para aquela passagem que o homem tinha um celeiro, ele destrói o seu celeiro, constrói um outro muito maior, e ele diz, agora sim eu vou desfrutar da minha velhice. Porque muitas pessoas acreditam que a sua segurança está naquilo que ela tem e não naquilo que ela é. Muitas pessoas têm buscado ao Senhor para que possa alcançar, tomar posse daquilo que tanto deseja, mas se esquece que Jesus, quando mandou os discípulos saírem, ele diz assim, ei, larga tudo, não vai com nada, vai só com a bolsa. Não é isso? É isso ou não? Vai só com a bolsa. O que Jesus está dizendo? Vocês não precisam levar nada. A única coisa que vocês precisam é de mim. Enquanto eu estiver com vocês, vocês têm tudo. O dia que vocês se afastarem de mim, vocês não têm nada. Vocês podem ir com toda a quantidade de dinheiro que for. Se eu estiver fora desse projeto, em pouco tempo todo esse dinheiro vai acabar. Jesus chegou ao ponto de dizer para eles o seguinte, quando te receberem na casa, beleza, se eles te receberem, trata eles com carinho e dá a palavra. Se não te receberem, sacode a poeira do pé e ó, vai embora. Por isso quando Saul ele foi levantado por Deus, lê na tua casa. Saul quando foi levantado por Deus, se não me falha a memória, 1 Samuel capítulo 11, Saul foi levantado por Deus, a Bíblia diz que ele foi levantado por Deus, quando o profeta Samuel se encontra com ele, joga o óleo na cabeça dele, a Bíblia diz que ele sai dali, ele encontra uns profetas, ele começa a profetizar, ele está cheio do Espírito de Deus. Saul começa o seu projeto em perfeita vitória. Daqui a pouco, quando Saul ele toma posse do trono, ele começa a ver que o povo começou a ovacionar ele e ter ele como um rei. Chega num momento em que o profeta Samuel manda ele esperar para que pudesse sacrificar, ele já não espera mais. E é interessante que o texto diz assim, Samuel pergunta para ele, cara, o que tu fez? Por que tu não me esperou? Ele falou assim, porque o povo estava indo embora. Lê na tua casa. O povo estava indo embora, eu não podia te esperar, porque senão eu ia perder o povo. Saul ele começa bem o seu ministério, mas ele permitiu que a prosperidade roubasse o Senhor dele. Quando a gente vai para a vida de Salomão, Salomão começa, 1 Reis capítulo 8, ele ora, desce fogo do céu, Salomão começa orando para Deus pedindo sabedoria, vem duas mulheres para poder estar com Salomão, uma mata o filho, aí elas trocam o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, Salomão fala assim, me dá uma espada aqui que eu vou cortar a criança no meio, e eu vou dar metade para cada uma. A mãe do filho fala assim, olha, eu prefiro o filho vivo com ela do que morto comigo. Aí Salomão fala assim, você é a mãe da criança. Salomão começa cheio do Espírito, mas a Bíblia diz que no final Salomão se deita com 1000 mulheres e ele perde completamente, ele começa a adorar outros deuses, ele começa a adorar os deuses das mulheres, porque o grande problema não é você ser próspero, é a prosperidade ter você.
Você ainda está aí comigo? Eu quero que você entre comigo nessa mensagem. Hoje de manhã eu estava pregando essa mesma mensagem e o Espírito Santo, quem estava aqui de manhã sabe, ele inundou a igreja. Foi um mover tremendo que aconteceu aqui na igreja, porque eu entendo que o Senhor, ele quer trabalhar dentro de nós, entendendo o seguinte: ei filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou suficiente para você. Quando ele chama Abraão, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 12, ei Abraão, larga a tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão andava com Deus. E Deus fala para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que Deus está dizendo o seguinte: Abraão, você não precisa ser perfeito agora, vai andando que eu vou te aperfeiçoando no meio da caminhada. Abraão mentiu, Abraão fez coisas erradas, mas Deus sempre foi com Abraão. E no final você vai ver um Abraão muito próspero, porque quem anda com Deus não tem como não ter prosperidade. Talvez você possa estar passando um deserto na tua vida, e deixa eu te dar uma palavra nessa noite. O deserto, eu falei de manhã, é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Deus não te chamou para morar dentro desse deserto. Deus não te chamou para ficar escravo dentro desse deserto. O deserto é um lugar em que Deus nos faz transitar por ele, para trabalhar nas nossas emoções, no nosso caráter principalmente, para que nós possamos ser pessoas segundo a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas o deserto nunca foi o lugar que Deus nos chamou para morar nele. Deus nos chamou para trabalhar no nosso caráter pelo deserto e nos levar rumo a uma terra prometida. Quando a gente olha para o livro de Êxodo, você vai ver um povo cativo no Egito, passando pelo deserto, rumo a Canaã. Se você olhar para a minha vida e para a tua, a Bíblia diz que nós éramos escravos nos nossos pecados e nos nossos delitos. O Senhor nos tirou desse lugar. Estamos passando por um deserto que chama-se mundo, e nós estamos rumo a uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Você está comigo aí ou não? A Bíblia faz todo sentido. Nós estamos passando por um deserto, mas a pergunta é: será que nós estamos sendo tratados no nosso caráter no deserto? Será que estamos sendo trabalhados dentro do nosso interior, no nosso deserto? Ou será que estamos passando por um deserto e simplesmente como o povo de Israel: lá no Egito eu tinha sopa de cebola e eu comia muitas coisas, e agora eu estou passando fome aqui, só como desse maná. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você come só desse maná, mas esse maná é o suficiente para a tua vida, para te manter de pé. Você não precisa de sopa de cebola para te alimentar. Você não precisa de um alimento maior do que a palavra de Deus. Pastor, mas é só a palavra de Deus, é o suficiente para a tua vida. Você não precisa buscar em cartomante, você não precisa buscar em horóscopo, você não precisa buscar em lugar nenhum aquilo que Jesus já tem separado para você. Você só precisa conhecer as Escrituras, trabalhar as Escrituras. A palavra de Deus é muito clara. Josué capítulo 1 versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que faça tudo quanto nele está escrito. Então verás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí no versículo 9 ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Quem medita nesse livro de manhã e medita nesse livro à noite, entende muito bem que a prosperidade de Deus, a Bíblia diz que ela foi feita para nos seguir e não ficarmos andando atrás dela. Todo crente que anda atrás de prosperidade, que anda atrás de cursinho para poder ser próspero, não conheceu o Deus das Escrituras. Porque uma pessoa que conhece o Jesus das Escrituras não precisa ficar fazendo cursinho para prosperar. É só você meditar naquele livro e fazer conforme está escrito ali. Porque naturalmente a prosperidade que o céu tem para a tua vida vai começar a andar pelos caminhos. Cadê o Léo? Cadê a Márcia? Cadê o João? Cadê o Manuel? Cadê o Márcio? Cadê o Antônio? Cadê o Pedro? Cadê o Vicente? A prosperidade vai nos seguir, porque a Bíblia diz que tem que ser dessa forma. Você está aí comigo? Nós precisamos entender o que as Escrituras falam a nosso respeito. Jesus, quando nos chamou, Ele nos chamou para que nós possamos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, o vento era contrário, estavam dentro do barco, estavam com medo. Mas eu pergunto para você também ficaria com medo? Eu vou falar por mim, eu também ficaria com medo. Mesmo sabendo que Jesus está dentro do barco, eu ficaria com medo. Eu fico imaginando o tamanho daquelas ondas. As ondas batendo, a água entrando dentro do barco, os caras desesperados: vamos afundar, vamos afundar, vamos afundar. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo numa almofada. Ele acorda e fala assim: homem de pouca fé, até quando vocês vão continuar assim? A Bíblia diz que ele é duro, ele dá uma palavra dura para o vento
e para a tempestade: aquieta. E tudo fica calmo. Aí eles começam a perguntar entre eles: pastor Reinaldo, cara, quem é este que até o vento e o mar escutam? Eles estão ali dentro do barco, aparentemente sem nada, mas com tudo, que é Jesus. Mas eles estão dentro do barco e o barco não afunda, mesmo entrando água. A Bíblia não fala em momento nenhum que o barco quase afundou, não fala. Mas quando eles pegam muitos peixes, a Bíblia diz que quando eles estão puxando os peixes, eles pedem ajuda para o outro barco. Em outras palavras, a prosperidade vai para a vida de outras pessoas, mas mesmo assim, os barcos quase afundaram. O que mais leva um ser humano a se afastar de Deus é a prosperidade. Porque quando a gente está tudo dando certo, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que eu acho ela incrível. A pior coisa, grava isso, a pior coisa na vida de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não o chamou para fazer. Eu vou repetir. A pior coisa que existe na vida de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não o chamou para fazer. Nem tudo está dando certo, Deus está no negócio. Nem tudo que está prosperando tem aprovação de Deus. O problema é que nós como cristãos, a gente olha para a vida de uma pessoa que está prosperando e fala assim: Deus está com esse cara. A gente olha para a vida do outro que não está prosperando e fala assim: Deus não está com esse. Muitas vezes Deus está com aquele, trabalhando no seu caráter, no seu interior, transformando algo dentro dele, para que no momento oportuno tire ele daquele lugar e leve ele para o lugar de honra, como ele sempre quis para cada um de nós. E às vezes está dando certo, porque é uma questão de tempo. A gente vai olhar na Bíblia, vários homens fizeram coisas que estavam dando certo, mas Deus não estava com eles. Eu peço em nome de Jesus que nós possamos, como igreja, olhar para Cristo, entendendo que Ele é suficiente para mim e para você. A prosperidade é algo que só o céu pode liberar sobre a nossa vida. Podemos estar aqui hoje, talvez você possa estar vivendo o pior momento, o pior cenário da tua vida. Basta uma palavra, puf, em questão de segundo tudo muda. Às vezes você está parado e diz assim: nada acontece. Tuf, basta uma palavra e tudo muda. Nós só precisamos de uma palavra. Nós não precisamos de muitas palavras, precisamos de uma palavra. Ele quer habitar em você. Glorifica o Senhor. Ele quer habitar em você. Você precisa crer nisso. Deus quer fazer morada dentro de você e dentro de mim. O Senhor está buscando na terra pessoas que se deixem ser usadas por Ele. Ele busca pessoas para que Ele possa fazer a obra dEle na terra. Quando as pessoas olham para você e dizem assim: olha, eu quero ser como ela, na verdade eles estão dizendo: eu quero ser como Ele. Quando a gente é usado na terra, não é o nosso nome que é engrandecido. Quando eu encontrei com o Caio, em poucas palavras eu pude dizer para o Caio: Caio, fica firme com Deus da tua avó. Caio, o Deus que você orou, Caio, Ele ouve a tua oração. Caio, Deus tirou um homem lá da Barra, Caio, para ir lá aqui em Itaboraí, Caio, para trazer o dinheiro da tua bicicleta. Porque Deus usa pessoas na terra. Deus usa pessoas na terra. Você precisa crer nisso. Aprenda a ser usado pelo Espírito de Deus. Aprenda a ser sensível à voz do Espírito. Aprenda a orar e pedir: Senhor, para de pedir as coisas. Quem pede coisas é pedinte. Você passa no sinal, tem um monte de pedinte: tio, me dá um dinheiro, tio, faz um pix, tio isso, tio aquilo. Não, nós não somos pedintes, nós somos filhos. Filho não pede coisa, filho pede presença. Pai, anda comigo, fala comigo, Pai, me revela os teus segredos, Pai, fala ao meu coração, Pai, eu preciso saber o que eu devo fazer, Pai. Aí o Pai fala assim: filho, vai lá em Itaboraí,
Mas espera aí, filho, você está esquecendo de uma coisa. Volta lá dentro da tua casa e pega aquele dinheiro que estava ontem no teu bolso. Vai lá em Itaboraí, filho. Tem um menino lá de 12 anos chamado Caio. Ele me pediu uma bicicleta, filho. E eu quero dar para ele a bicicleta, filho. Eu preciso que você faça se materializar na terra aquilo que o céu já liberou, filho. Você ainda está aí? Você ainda está aí comigo? Não existe presente maior. Se você soubesse a minha felicidade, minha vontade era pular daqui. É que eu não posso, que eu operei há pouco tempo. Porque eu ouvi a voz de Deus. É a melhor coisa que existe na terra, ouvir a voz de Deus. Eu estava no culto hoje, eu te falei. A menina desceu, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou comigo: filho, ela não tem filho. Eu orei por ela, ela chorou muito. É muito bom ouvir a voz de Deus. Eu fui pregar com o pastor Vavá lá em Antônio João, ano passado. Aí esse dia foi ele que ministrou. E por sinal, uma palavra linda. Eu estava só assistindo e bebendo daquela água. Quando ele acabou de pregar, tinha um monte de gente lá. Aí tinha uma menina. O Senhor falou comigo assim: filho, tá vendo aquela menina? Ela foi abusada na infância dela. E foi o pai dela que abusou dela. Eu chamei o pastor Vavá, que está aí, que não me deixa mentir. Eu falei: amigo, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas o Senhor falou comigo, cara. E ele disse que essa menina foi abusada. Eu posso chamar ela aqui? Ele falou assim: pode. Eu chamei ele como testemunha, chamei uma outra mulher para estar junto, para que tivesse testemunha, para que ela depois não falasse que eu falei alguma coisa que eu não tinha falado. Eu falei: qual é o seu nome? Ela falou: fulana. Eu falei: eu posso fazer uma pergunta? Ela falou: pode. Você foi abusada na sua infância? As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Aí eu falei assim: o que eu vou te falar não sei se faz sentido, mas Deus falou comigo, foi seu pai. Ela chorava tanto. Ela chorava tanto, tanto, tanto. Eu não vim aqui essa noite para falar de mim. Entenda isso em nome de Jesus. Eu vim aqui dizer que não existe maior dádiva para uma pessoa na terra do que ele ouvir a voz do Espírito. Ele ser guiado, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Às vezes eu faço coisas que as pessoas que andam do meu lado me condenam, mas eu não sou irresponsável. Eu sei quem é meu pai. Eu sei o que ele fala comigo. Você precisa saber o que ele fala contigo. Cuidado com a prosperidade, para que a prosperidade não roube o lugar do teu Deus na tua vida. Deus quer te prosperar absurdamente, mas Ele quer continuar sendo o teu Deus, a tua prioridade. Ele quer continuar sendo o teu Senhor, o teu Salvador. E no momento que Ele fizer como Ele fez com Abraão, Ele te pediu o teu tudo. A minha pergunta para você é: você está disposto a queimar a tua carroça de boi? Eliseu trabalhava, ele tinha lá 12 juntas de boi, está escrito na Bíblia. O profeta Elias chama ele. Ele pega todo o material dele de trabalho, lê na tua casa. Ele taca fogo em tudo e faz um churrasco. Ele mata os bois, para que não houvesse plano B. Ele não foi andar com Elias e se desse errado, ele voltava para voltar a trabalhar na junta de boi. Não. Ele queimou tudo. Ele tacou fogo em tudo, ele acabou com tudo, para que se acontecesse alguma coisa, ele não pudesse voltar para o plano B. Deus só tem um plano na tua vida, na minha vida. Nós só precisamos ouvir a voz do Espírito. É difícil pregar contra um sistema que só fala de prosperidade. Tu entra no Instagram, eu vou te mentorear, eu vou te prosperar, eu vou destravar a tua mente.
Deixa eu te dizer uma coisa. Pede para alguém destravar o teu coração. Porque se alguém destravar o teu coração, tu vai entender que o que você busca na verdade não é dinheiro. Dentro de mim, dentro de você, tem um buraco. Dentro de cada um de nós tem um buraco. E esse buraco não é o dinheiro, não é o carro, não é o avião, não é a moto, não é o helicóptero, não é a casinhanga. Esse buraco é o tamanho exato da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto ele não entrar, mas não é passar na porta não, enquanto ele não entrar no nosso coração, a gente nunca vai ser pleno. Enquanto ele não fizer morada lá dentro, a gente nunca vai ser pleno. Quarta-feira eu cheguei aqui na oração. Eu entrei aqui, eu subi no altar e eu fiquei deitado aqui. E só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Eu deitei a cabeça aqui e eu fiquei orando, falei, Senhor, fala comigo. Eu só preciso ouvir a tua voz. Eu não quero nada, Deus, eu só quero ouvir a tua voz. E Deus levantou um homem de Deus, que saiu do lugar dele, subiu essas escadas, botou a mão sobre a minha vida e disse para os irmãos que aqui estavam: igreja, estenda sua mão para cá e vamos orar pelo pastor. Era só isso que eu precisava. Mas eu não precisei pedir para ninguém uma oração, porque quando eu falo com meu Deus, Ele fala com as pessoas na terra para fazer o que eu necessito. O Caio não pegou o telefone e ligou para mim: pastor Léo, me dá uma bicicleta. Não. Ele foi para o quartinho dele, ele orou a Deus e falou: Deus, eu quero uma bicicleta. E o mesmo Deus que o Caio orou foi lá na minha casa na Barra e me visitou e mandou eu ir lá em Itaboraí para, junto com o pastor Vavá, comprar uma bicicleta para ele. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo de verdade quem é o teu Deus? Eu sei que vai demorar a construir isso dentro de algumas pessoas. Eu sei que muitas vezes o que a gente prega nesse altar, muitas vezes as pessoas não conseguem entender. É um sistema corrupto, maligno, que quer roubar o lugar de Deus na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou gastar toda a minha vida, eu vou gastar toda a minha vida para pregar esse Jesus que um dia mudou a minha história. Pode levar o tempo que for, podem me chamar de maluco, do que quiserem me chamar. Eu vou pregar um evangelho que transforma, não um evangelho que prospera. Um evangelho que leva para o céu, porque um dia, a Bíblia diz que todos nós vamos estar diante dele. Ele não vai olhar para o teu diploma, ele não vai perguntar: quantos diplomas você tem? Não. Filho, me mostra o teu corpo, me mostra quantas cicatrizes você tem no teu corpo. E ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: servo bom e fiel. Grava isso: fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a glória de Deus invada a tua casa, invada o teu ser. Que juntos possamos dizer não a esse sistema maligno e andarmos cada dia mais buscando aquele que tem a solução de todas as coisas. Cuidado com a prosperidade. A tua maior prosperidade chama-se Jesus Cristo. A tua maior prosperidade chama-se Jesus Cristo. Ele é tudo o que você precisa. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.